Bom, aqui a palavra do Senhor fala de esperança. E o texto fala: há esperança para a árvore que for cortada. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E na visão humana, aqui só existia apenas tronco sem vida. Só que a sua palavra diz que, mesmo se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que ela não vai parar de ser renovada. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o verso 8 diz: ainda que se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui fala de morte, aonde muitos acham que a morte é o fim, mas não. Muito pelo contrário. Aqui se dá o início de tudo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque essa palavra diz que, lá em João capítulo 11, versículo 25 e o 26, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui falando conosco. Aleluia, Jesus. Lá no início do capítulo 14, o livro de Jó 1 diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E essa inquietação pode ser o resultado de perseguição, injustiça, pobreza, pouca saúde, dor da perda, oposição de Satanás, a sua luta de fé. Deus quer que todos os crentes que estão sofrendo sobre sofrimento e opressão neste mundo, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, saibam que está chegando o dia da ressurreição. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E da vitória, quando então estarão com Deus para sempre. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, 1 e o 4 diz: aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa, ataviada para o seu marido. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui, irmão. Oh, aleluia, Jesus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, naquela ocasião, verificarão diretamente que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lá em Romanos 8:18 diz: aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque todos os sofrimentos do momento, enfermidade, dor, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguição e todos os tipos de aflição devem ser considerados insignificantes ante a bênção, os privilégios e a glória que serão concedidos ao crente fiel na era vindoura. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lá no livro de 2 Coríntios 4:17 diz: aleluia, Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, repito, as aflições e as privações suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves, em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo. Essa glória já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
quando alcançarmos a nossa herança no céu. Poderemos dizer que as atribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não devemos, portanto, desesperarmos, perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Que Deus seja glorificado nesta noite. Aleluia, Jesus. A sua palavra também diz o versículo 2, né, que o homem sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, a sua palavra também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a minha alegria, a tua alegria está na dependência de Deus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque lá no verso, aleluia, Jesus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aqui o 8 diz, e se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Aleluia, Jesus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Com mais uma vez. E o 9 diz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ao cheiro das águas. Aqui, água simboliza a vida, a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou para dar vida a mim e a ti, a salvação eterna. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque Pedro, quando, aleluia, Jesus foi, né, ali morto ali naquela cruz do Calvário. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E sendo sepultado ali naquele túmulo, né? Que foi lá para aquele túmulo. E quando Maria Madalena foi ali no terceiro dia, que é o domingo, né? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. De manhã cedo, de madrugada, de manhã cedo, ela foi ali no túmulo de Jesus, né? E chegando lá, ela se depara com o túmulo aberto. Com o túmulo aberto e ela volta desesperada para falar para os discípulos que tinham levado o corpo do mestre. E os discípulos saem correndo ali de encontro ao túmulo, né? Como a sua palavra diz, que Pedro, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pedro e André vão ali, né? Correndo de encontro ali ao sepulcro de Jesus e chega lá, André entra, se depara com o sepulcro vazio e sai. Mas Pedro entra e vê algo que lhe chamou a atenção. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que ele vê que Jesus, o corpo de Jesus não estava mais ali, mas tinha algo que lhe chamou muita atenção e ele viu e entendeu aquela mensagem, porque Jesus tinha deixado um lenço dobrado à parte, ali onde seu corpo estava exposto, ali onde seu corpo estava sobre aquele sepulcro. Jesus deixou um lenço dobrado à parte. E quando Pedro viu aquele lenço, Pedro lembrou da mensagem que Jesus tinha falado, que ele iria para o Pai, mas que ao terceiro dia iria ser ressuscitado e que ele iria voltar. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Pedro, vendo aquele lenço ali, né, que os judeus, eles têm por tradição até os dias de hoje que, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eles têm por tradição até os dias de hoje que quando um outro judeu vai se hospedar na casa do judeu, e a sua hospedagem, a maneira qual ele for recebido, recepcionado, né? E se ele gostar da recepção daquela casa, né?
se ele for bem recepcionado, bem acolhido. Então, quando ele vai embora, ele sai de madrugada sem o dono da casa ver. E ele pega e deixa um lenço dobrado ali na cabeceira da cama, né? No travesseiro da cama, dobrado. E quando o dono da casa vai lá no quarto e vê que ele foi embora, que o visitante foi embora, né? Que o hóspede foi embora, e vê aquele lenço dobrado ali, é um sinal que os judeus têm para consigo, um para com o outro, de que ele gostou da recepção daquela casa, de que ele gostou do tratamento daquela casa, e que aquele lenço dobrado ali era um sinal que ele iria voltar. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Pedro, quando ele viu o lenço dobrado ali no túmulo de Jesus, ele lembrou disso, porque os judeus carregam para consigo até os dias de hoje. Que ele vendo aquele lenço ali dobrado, ele entendeu que Jesus iria voltar. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus voltou para os seus discípulos, porque Jesus ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Depois ele voltou para os seus discípulos. E Jesus, ele falou ali com os discípulos. E não é diferente. Essa mensagem também serve para nós, para os dias de hoje. Que Jesus, ele também vai voltar para buscar a sua igreja. Que Jesus também vai voltar para buscar a sua noiva. Que Jesus também vai voltar para levar os seus. Para levar aqueles que ele comprou ali na cruz do Calvário com o seu sangue. Que ele nos comprou ali com o seu sangue. E ele vai vir buscar os seus. Jesus vai voltar outra vez para buscar o seu. Jesus, ele vai retornar para buscar os seus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, a maior promessa na Bíblia que Jesus deixou para mim e para você foi a promessa da salvação. A promessa qual ele pagou o preço, morte de cruz, por mim e por você. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, ele pagou um preço muito alto, um preço de morte, de cruz, para salvar a mim e a ti, para nos dar salvação eterna. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E essa é a nossa maior promessa bíblica. Essa é a nossa maior promessa a qual o Pai nos deixou. Essa é a nossa esperança nos dias de hoje. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Em meio a tantos caos, em meio a tantas aflições, em meio a tantas dores, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanto desemprego, em meio a tanta fome, mas ainda há uma esperança. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que eu gosto muito desse versículo quando eu falo aqui no livro de Jó, né? 14, 7, que diz que, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, quem é a árvore cortada? É eu e você. E o Senhor fala para mim e para você, porque ainda há esperança. Por mais que cortaram a sua esperança, por mais que você esteja achando que nada está acontecendo, que você não está vendo nada, que tudo que você está vendo em sua volta é morte, é aflição, é tristeza, é angústia, é fome, é pobreza, é desemprego. Por mais que você esteja vendo tudo isso, como a sua palavra diz, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, por mais que cortaram a tua visão de você ver e enxergar muito mais além, a sua palavra diz que ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque os seus renovos não cessarão, porque quem vai nos renovar é Cristo. É aquele que nos renova dia após dia. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que seus renovos não cessam, por isso que se renovará e não cessarão os seus renovos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu falo aqui sobre restauração, sobre restituição. Então, nesta noite, Deus tem restituição para mim e para a tua vida. Deus tem restauração para mim e para a tua vida espiritual. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós queremos algo material, nós queremos algo físico, né? Nós queremos algo financeiro. Mas a mensagem nesta noite é restituição, é restauração para mim e para a tua vida espiritual, é renovo. Deus quer nos renovar nos últimos dias, como eu falei lá no início na oração, que Deus ele quer avivar o seu povo na face da terra. Deus ele quer trazer um renovo para a sua igreja. Deus quer trazer um avivamento para o seu povo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque ele vai voltar para buscar o seu povo, mas ele não vai voltar para pegar o seu povo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus ele vai avivar a sua igreja na face da terra. Deus vai levantar aqueles que estão caídos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus vai levantar e vai botar de pé, porque é ele que vai sustentar, é ele que vai garantir você permanecer de pé diante de toda essa aflição, diante de toda essa tribulação, diante de todas essas angústias que estamos atravessando aqui nessa terra. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque a sua palavra diz que aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para terminar. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então também ele vai ser fiel para terminar aquela boa obra a qual ele vai começar sobre aqueles que ele vai levantar nos últimos dias. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus quer avivar a sua igreja, porque Deus quer avivar a sua igreja para que aqueles que estão avivados venham ser bênçãos de Deus na vida das pessoas que estão caídos, que estão prostrados. Venham ser canal de Deus, venham ser deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus para ser bênção na vida daquelas pessoas que estão prostradas, na vida daquelas pessoas que estão caídas. Que Deus quer te usar para você levantar, para você estender a mão, para você, oferecer teu ombro amigo para aquelas pessoas que estão caídas, que estão prostradas, falar: vem amigo, caminha junto comigo que eu vou te ajudar. Nós vamos vencer junto, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque sozinho a gente não consegue, irmão, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Nós dependemos, a primeira nossa dependência está em Cristo, está em Deus, mas segundo também dependemos dos nossos irmãos, dependemos um do outro, para estar nos ajudando em oração, para estar nos ajudando em algum propósito, para estar nos ajudando em uma campanha, para estar nos ajudando em fazer uma campanha no nosso lar. Precisamos um do outro. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Como a sua palavra diz, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, né? E a sua palavra também diz lá no livro de Isaías, não lembro agora o capítulo, que fala, um ao outro, o Senhor disse, esforça-te. Um ao outro ajudou, o Senhor disse, esforça-te. Então o Senhor está falando para que nós venhamos nos esforçar, nós que estamos de pé, venhamos nos esforçar para buscar um avivamento de Deus, para que nós venhamos buscar aquilo que é de cima, né? Sua palavra diz, buscar o que é de cima, buscar o que é do alto, para que nós possamos ser um instrumento de Deus nessa terra, para que nós possamos ser um vaso do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter a graça, ter a presença, ter a unção de Deus, aleluia, porque Deus, ele nos últimos dias, ele está contando comigo e contigo, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos ser boca de Deus nessa terra, para que nós venhamos ser bênção de Deus, para que nós venhamos ser canal de Deus nessa terra, para ser usado por Deus, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, ele conta comigo e conta contigo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E aqueles irmãos que estão desanimados, que estão desacreditados, que estão prostrados, o Senhor, ele fala para ti: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Então Cristo, ele já deixou na sua palavra que não seria fácil, irmão, que não ia ser fácil. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. No início da minha caminhada, como Deus falou comigo através desse versículo, foi o primeiro versículo bíblico da Bíblia que eu gravei. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que se encontra no livro de João. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 16, e o versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que versículo tremendo é esse. Porque no início da minha caminhada, quando eu comecei, Deus ele falou tremendamente com esse versículo comigo. E foi o primeiro versículo da Bíblia que eu gravei, que me chamou a atenção, sabe? Porque aqui Deus já está dizendo para a gente, você que é conhecedor da palavra do Senhor, você que foi um crente um dia, um crente, sabe? Que gostava de estudar a palavra do Senhor, um crente que gostava de orar, um crente que gostava de buscar a presença de Deus, um crente que tem o conhecimento da verdade do Senhor. Eu tenho certeza que você leu esse versículo. Eu tenho certeza que você leu esse versículo. Você pode até não ter memorizado na tua mente, como o salmista Davi diz. Guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Então foi isso que eu fiz. Eu gravei essa mensagem aqui na tábua do meu coração para quando as lutas viessem, para quando as aflições viessem, para quando as decepções viessem, as tribulações, as angústias, as dores, as perdas. Eu sempre medito, lembro desse versículo, porque Deus falou comigo, Jesus falou comigo no início da minha caminhada. Falou comigo, que ele fala aqui nesse versículo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Para que você venhamos ter paz em Cristo. Para que você venhamos descansar no Senhor. Para que você venhamos depender totalmente dEle. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes dEle. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, como a sua palavra diz. Deus sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus somos nada. Somos nada. Nada, nada, nada. Tudo que somos aqui devemos a Ele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso sua palavra diz. Aí ele fala, no mundo tereis aflições. Então ele já vem falando conosco na sua palavra. Em nenhum momento Deus não falou que iria ser fácil, que iria ser só mar de rosa, que iria ser só flores, mas que a flor também viriam os espinhos, viriam os abrolhos, viriam os cardos, como a sua palavra diz, né? Lá no livro de Gênesis, que devido ao pecado do homem, ele iria viver do suor do seu rosto, que eram os abrolhos, os cardos, né? Que seriam as aflições que nós iríamos atravessar, seriam as atribulações, seriam tudo isso que estamos atravessando, que estamos passando. Então Jesus em nenhum momento não nos deixou enganado. Desde sempre ele nos deixou na sua palavra que deixou a gente ciente de tudo. Tudo que a gente vier passar é tudo a permissão dele, irmão. Nada não acontece sem a vontade do Senhor, sem a permissão do Senhor, sem o Senhor não permitir. Outra coisa também que eu botei na minha mente. Tudo que eu vier passar, tudo que vier me acontecer, é com a permissão de Deus para um propósito, para a minha vida. Esse propósito é para eu crescer, é para eu amadurecer, é para eu me fortalecer cada dia mais, é para eu ficar totalmente na dependência de Deus, é para eu não me envaidecer, não me engrandecer. Então é para eu cada dia mais me diminuir diante da presença do Senhor e ver que eu sou totalmente dependente dEle, que eu não sou nada, que eu não faço nada, que eu não posso nada, porque tudo que faz é Ele, tudo que tem é Ele, tudo que pode é Ele, Ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Ele fala, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então se Ele venceu o mundo, Ele vai nos dar graça para a gente vencer também, para a gente passar, para a gente suportar, para a gente aguentar até o fim. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Muitos pregam esse versículo dizendo que Jesus ele fala que mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí muitos falam assim, que nós também iremos vencer, mas nós só iremos vencer se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos conectado com o Pai, porque aí que nós estivermos conectado com Ele, Ele vai nos dar graça para passar, Ele vai nos sustentar com as suas mãos fortes, Ele vai até, se possível for, nos carregar no colo, porque Deus, Ele conhece a mim e a ti. Essa palavra diz que Ele não dá luta além daquilo que eu e você não podemos suportar. E se Ele vê que é algo que eu e você não estamos suportando, Deus, Ele nos carrega no colo. Deus nos carrega no colo como uma criança, como um filho. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
Então, que nessa noite os irmãos possam meditar nessa palavra, como eu falei que eu preguei sobre o livro de Jó, mas eu não iria falar sobre Jó, porque Jó passou realmente porque o que Jó passou, né, foi o inimigo que tocou em Jó, mas com permissão de Deus. Tudo que Jó tinha, o inimigo tirou, mas só tirou com a permissão de Deus, porque Deus, o inimigo foi até Deus, né, e falou que Jó só servia a Deus pelos bens que Deus tinha dado a Jó. Por tudo aquilo que Deus tinha abençoado a vida de Jó, que Jó era um homem próspero, que Jó é um homem abençoado. Então o inimigo foi lá diante de Deus, né? E falou isso a respeito de Jó, que Jó só servia a Deus por aquilo que ele tinha. Mas não, Deus conhecia o coração de Jó, que Jó não servia a Deus só pelo que ele tinha, mas que Jó servia a Deus, como ele falava, como Deus falou para Deus o testemunho de Jó, que Jó era um homem íntegro e reto. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E desviava do mal. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que quando os seus filhos, eles comemoravam, né, davam uma festa na sua casa, Jó ia lá e sacrificava um animal pela sua casa, pelos seus filhos, pedindo perdão a Deus pelos seus filhos. Para você ver que Jó, ele era tão temente a Deus, que ele pedia perdão a Deus, sacrificava um animal pedindo perdão a Deus pelos seus filhos. Se os seus filhos tinham cometido algum pecado, tinham cometido algo desagradado a Deus. Jó ia lá e sacrificava o animal, pedindo, oferecendo a Deus em sacrifício, pedindo perdão pela sua casa, pelos seus filhos. Mas, e aí? Deus livrou Jó de não ser atingido pelo inimigo? Não ser afligido? Não, Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. Que Jó não iria abandonar a Deus, porque Deus, o inimigo ia tirar tudo que ele tinha. O inimigo tirou os bens, tirou os filhos, tirou sua saúde, como nós bem conhecemos. E a sua esposa, por fim, falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó não, Jó falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu não quis pregar sobre Jó, mas quando Jó ele fala isso, que nu, ele reconhece que nada era dele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Entendeu, irmão? Então Jó aqui ele se humilha, aqui ele se humilha diante da presença do Senhor, ele desce diante da presença do Senhor e ele reconhece que nada era dele. Que tudo era de Deus, foi tudo que ele tinha, foi Deus que tinha dado a ele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o mais interessante é que Jó ele diz, lá já no final do seu livro, do livro, que ele diz que antes ele só conhecia Deus pelo ouvir, mas agora ele conhecia Deus pelo que Deus era, pelo que Deus se revelou para ele, pelo que Deus se manifestou a ele, através do que ele passou, através do seu sofrimento, através das suas perdas. Deus se revelou a Jó como Deus era. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, quando Deus permite acontecer algo comigo e contigo, é porque Deus quer se revelar a mim e a ti. Quem Ele é na minha e na tua vida. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer se mostrar para mim e para você. O quão grande e poderoso Ele é para comigo e para contigo. Mas a única coisa que Deus quer de mim e de você é total dependência dEle. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E nós reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não trouxemos nada para esse mundo e que nós não vamos levar nada. Que nós estamos aqui apenas de passagem, que nós somos apenas peregrino nessa terra. E tudo que nós temos foi Deus que colocou nas nossas mãos para que nós possamos administrar e administrar da melhor forma possível. Que nós possamos administrar tudo aquilo que Deus nos concedeu, que é família, ministério, trabalho, amigos, e etc. Bens financeiros, dinheiro. Então, tudo que tem nas nossas mãos, tudo que vem para nossas mãos, Deus ele nos deu para que nós possamos ser um bom administrador. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E aqui Deus já me leva a uma outra mensagem que ele fala, né? A mensagem que fala do administrador,
fiel e o infiel. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Quando a gente estuda, a gente medita, Deus ele vai fazendo a gente lembrar, né? Como a sua palavra diz, que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que a gente estudou. Então, a mensagem dessa noite, eu preguei no livro de Jó, mas não foi sobre Jó. Eu só dei só essa conclusão aqui no final, sobre Jó, porque, como eu falei, que a parte mais linda que eu acho de Jó é que Jó fala para sua esposa, diante de toda a sua perda, diante de... Irmão, imagina aí perder todos os seus filhos. Eu não falo assim nem dos bens, mas perder todos os seus filhos, perder a sua saúde e restar apenas um caco de telha para coçar suas feridas. E Jó ali, naquela situação, e a sua mulher chega para ele e fala para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, gente, Jó, ele sabe, para mim Jó, ele foi o homem mais humilde na Bíblia, em reconhecer que ele não tinha nada. Eu também gosto muito de Paulo. Paulo que virou Saulo, o apóstolo Paulo, né? Saulo que virou apóstolo Paulo, né? Que ele também se diminui muito diante da presença do Senhor. Eu gosto também muito do profeta do João, né? Que veio anunciando Jesus Cristo, que veio ali falando de Jesus. Mas Jó ele fala que não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O que ele quis dizer com isso? Que ele não trouxe nada para esse mundo, que não iria levar nada. Que da mesma maneira que ele veio para o mundo, ele iria voltar. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele quis dizer que ele era pó e cinza. Que ele não era nada. Que ele não tinha nada, porque tudo que ele tinha era de Deus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o mais lindo é o que Deus faz na vida de Jó, né? Como eu falei de restituição e restauração, aqui o que Deus faz na vida de Jó é material. Deus restitui tudo de volta. Deus restitui. Deus lhe dá mais filhos, lhe dá bens. Mas a restituição nessa noite que eu estou pregando, e a restauração, é na tua vida na área espiritual. Que Deus nesta noite ele quer restaurar a nossa vida espiritual. Deus ele quer restituir aquilo que outrora você perdeu. Deus ele quer te dar de volta. Ele quer restituir a tua intimidade que você tinha com Deus. As horas de oração. As horas que você... de consagração, que você se consagrava diante do Senhor. Os propósitos que você botava no seu coração. Os jejuns. As orações de madrugada. Deus quer restituir. Deus quer restaurar isso de volta na nossa vida. Porque Deus ele quer um avivamento para a igreja. E o avivamento não vai acontecer de qualquer maneira. O avivamento só vai acontecer se nós voltarmos à essência do primeiro amor. Se nós voltarmos a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Como a sua palavra diz. Corpo, alma e espírito. Quando nós viemos reconhecer a nossa dependência que é totalmente de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Porque se nós não buscarmos, se nós não nos entregarmos, como é que vai haver um avivamento? O avivamento tem que haver a partir da nossa busca, da nossa entrega, da nossa meditação na palavra, da nossa consagração da nossa vida, das orações, das tuas buscas no monte. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E é assim que Deus vai fazer, por isso que Deus está permitindo com que essas coisas estão acontecendo, para que o seu povo venha se despertar, para que o seu povo venha se humilhar, para que o seu povo venha se descer diante da presença do Senhor, para que o povo venha reconhecer que não há outro Deus além dele. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque ele está no controle de todas as coisas. Deus ele não perdeu o controle nem a direção. Deus ele está no controle de tudo. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro a minha mensagem nessa noite.
como eu falei para os irmãos, que a nossa esperança, né, é a esperança da salvação. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. É a salvação eterna. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E como a sua palavra diz que, né, que Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário por amor a toda a humanidade. Mas também a sua palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia do Senhor que fala. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Porque Deus, ele nos deu o livre arbítrio de escolha. E só há dois caminhos, céu e inferno. E a escolha, quem escolhemos, quem faz a escolha somos nós. Deus, ele não faz nada forçado com ninguém. Deus, ele nos dá o livre arbítrio. Deus, ele nos dá a liberdade de nós escolhermos qual o caminho que a gente quer. Deus, ele nos dá esse direito. Então, cabe a nós ter o discernimento e discernir qual o caminho certo que devemos escolher. Qual é o caminho que vai fazer você feliz. E o mais importante, qual é o caminho que vai te dar a salvação eterna, a vida eterna. Só há um caminho, e esse caminho é através de Jesus Cristo, porque sua palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus Cristo que você vai encontrar a salvação. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, a mensagem nessa noite fala de esperança, e a nossa esperança é a salvação eterna. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a cada um de vossos irmãos.